Olá pessoal, meu nome é Sara, eu sou estudante de Biologia na Universidade Federal de Lavras e hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de iniciação científica. Ele tem como título Isolamento e Caracterização de Bactérias Degradadoras de Glifosato, uma análise ecológica de coexistência. Bom, o glifosato ele é mais conhecido popularmente como Roundup e é um dos herbicidas mais utilizados no mundo inteiro e muito utilizado no Brasil também. Esse herbicida, ele vai gerar resíduos poluentes e tóxicos não só para o meio ambiente, mas também para a nossa saúde, pois no nosso dia a dia a gente consome indiretamente esses resíduos e uma das soluções para esses problemas é a biodegradação. Os objetivos do projeto inicialmente era reisolar e caracterizar essas bactérias vindas de um consórcio bacteriano provenientes de amostras de solo do Espírito Santo que foram irrigadas com glifosato por muito tempo e também testar a competição entre essas bactérias isoladas ao colocar elas juntas novamente para ver se elas conseguiriam coexistir entre si em um mesmo ambiente novamente. Bom, no processo de isolamento, nós fizemos alguns processos para que obtivéssemos um sucesso. Ativação em meio líquido das bactérias, inoculação dessas bactérias após elas crescerem no meio líquido em placas de Petri com agar nutriente, o isolamento de cada morfologia de bactéria obtida na placa e a replicação novamente no meio líquido para extração de DNA. Essa é a aparência de uma placa de Petri. Cada círculozinho presente nessa placa indica uma colônia de bactéria, e se existem morfologias diferentes, significa que existem bactérias diferentes. Das 4 amostras que nós tínhamos, que eram T6, T2, MR2 e CaO, 2 delas ficaram inviáveis para trabalho, a T2 e MR2. Da T6 a CaO que nós trabalhamos, nós obtivemos 7 isolados, sendo eles 3 da CaO e 4 da T6. Logo após, fomos fazer a extração de DNA, fizemos extração e quantificação para saber se tinha uma quantidade significativa de DNA na nossa amostra, PCR para amplificar o conteúdo de DNA na amostra e a purificação para tirar restos celulares e outras coisas que não era o DNA dentro da amostra que nós obtivemos. Aqui estamos ilustrando, número 1, o processo de extração, número 2, PCR e número 3, purificação. A eletroforese foi feita após PCR para saber se o processo da PCR tinha sido um sucesso. E ao analisarmos essa imagem, podemos perceber que todas as marquinhas estão alinhadas, o que significa que deu tudo certo. O sequenciamento foi feito pelo pessoal da Fiocruz. Eles identificaram os isolados e mandaram para a gente pudesse montar essa árvore filogenética. Bom, com as amostras de DNA sequenciadas que nós obtivemos, nós utilizamos alguns softwares, alguns processos de computacionais para achar quais eram as bactérias que nós estávamos lidando. CaO02 e T604 ficaram aqui nesse grupo de Serratia surfactantiensis. CaO03 aparece mais próximo desse grupo também. E a CaO01 e T603 ficaram mais próximas de Serratia marcensis. Porém, todas essas pertencem ao mesmo clado de diferentes cepas de Serratia marcensis. No teste ecológico de coexistência foram feitos 2 processos. O primeiro de fusão em agar compostos e o segundo, o método de Krause-Strick. Na difusão em agar compostos, nós obtivemos um resultado de que todas as bactérias conseguiam coexistir entre si. Nós observamos um crescimento uniforme das bactérias. Aqui no meio, nós inoculamos uma bactéria e em cada pocinho colocamos diferentes isolados. E não observamos formação de halo, de inibição, o que significa que essas bactérias conseguiriam coexistir após uma reintrodução. Já no método Krause-Strick, nós observamos que alguma dessas bactérias, que no caso foi a CaO02, tiveram tentativas de expansão no meio da placa, né?
e foram impedidas nas regiões de contato com os outros isolados, o que indica um forte indício de competição espacial. Aqui nós podemos observar, essa primeira indica a T6, que ela não competiu com as outras, não tem nenhum indício aqui mais forte visualmente. E na segunda, a CaO02 é a que está no meio, e podemos observar que ela tentava se expandir lateralmente e era barrada no lugar onde tinha outros isolados competindo com ela. A conclusão que nós chegamos é que nós estávamos lidando com diferentes cepas de Serratia marcensis e a coexistência era possível entre os isolados, exceto essa amostra que nós obtivemos uma possível competição espacial. E é isso, muito obrigada pela atenção